A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Lição de número 10. Salmo 126. Deus restaura a nossa vida. Verdade prática. Deus é quem restaura a nossa alegria. O texto áureo, Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós vamos fazer agora a leitura no Salmo 126, versículos de 1 a 6, o Salmo completo. E vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou iniciar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado, magnificado, enaltecido seja o teu santo nome. Nós te adoramos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade na tua casa e de aprender mais e mais contigo. Que a tua palavra faça efeito em nossas vidas. Nos abençoa nessa manhã e nos ajuda realmente, Senhor, a entender o que queres falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Quem aqui não já acordou de um sonho, né? De um sonho tão bom, acordou, estava sonhando algo tão maravilhoso e prefere até não acordar e voltar a dormir de tão bom que era o sonho, né? Então foi isso que aconteceu com o povo de Israel naquele tempo. Foi como o povo se sentiu ao sair daquele cativeiro, né? Se viu livre do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Então, aquilo que aconteceu, aquela libertação, aquela liberdade naquele momento, realmente foi algo surreal, maravilhoso, uma alegria tão grande, um milagre, né, que deu aquela sensação para eles de que eles estavam sonhando, né? Mas não era sonho, não, era realidade, era pura realidade. Quem também aqui não já passou por uma situação de receber uma bênção tão surpreendente do nosso Deus, um milagre tão grande, algo que não se esperava, e o Senhor de repente fez, né, fez maravilhosamente, que pareceu um sonho, mas não era, era realidade, porque o nosso Deus, Ele faz. E aquele povo, ele vivia no cativeiro. Cativeiro é lugar de prisão, lugar de clausura. Pessoas que estão ali são pessoas cativas, que perderam a sua liberdade, estão presos, forçados à escravidão. E o cativeiro, muitas vezes, ele é espiritual, ele também pode ser mental, psicológico. Práticas nas nossas vidas, às vezes, nos tornam presos a situações que nos atrasam, nos impedem, inclusive, de viver uma vida melhor, de ter comunhão, a comunhão verdadeira com Deus. Cativeiros, às vezes, que nos impedem de executar os nossos projetos, projetos que Deus tem para nós. Cativeiros que destroem vidas, relacionamentos, as pessoas realmente ficam aprisionadas, né? E parece que tudo acabou. Às vezes é um relacionamento que acabou, uma dor, um luto, uma situação de vexame que alguém passa, e aquilo se torna na sua vida algo que tranca, né? Que prende, uma prisão. E Deus, então, é Deus que liberta, seja qual for o cativeiro, seja qual for a situação em que nós vivemos, em que alguém possa estar vivendo. Deus é Deus que liberta, é Deus que restaura. Ele libertou o seu povo naquele tempo e até hoje Ele faz isso nas nossas vidas. E nós precisamos apenas olhar para trás e ver, né, lembrar, contemplar o que o Senhor já fez nas nossas vidas e tem feito. Independentemente dessa situação de prisão que vivemos, às vezes é um vício também, algo que aprisiona porque já está condicionado, só se sabe viver se for praticando aquele vício.
Mas Deus, cada um sabe, cada um de nós sabe o cativeiro que vive ou que já enfrentou, não é? Cada um conhece alguém na sua família, alguém por perto, que é visível, que se pode perceber que alguém vive nesse cativeiro. Mas nessa manhã, o Senhor quer falar conosco que Deus liberta, Deus livra, Deus restaura, independentemente da falta de forças que possamos estar vivendo, ou que alguém possa estar vivendo, que nós vemos, convivemos, percebemos. Deus resolve tudo isso. Por pior que seja esse cativeiro, Deus liberta, Deus livra. Nós precisamos ter lucidez e sobriedade para sempre olhar para trás e contemplar as maravilhas, o que Deus já fez por nós. Quem éramos nós antes, que cativeiro já vivemos, cegos pelo pecado, né? Mas o Senhor nosso Deus, Ele já nos restaurou, já nos tirou dali, já nos libertou, já nos deu juízo, já podemos entender as coisas, e basta olhar para trás, que nós começamos a ter essa fé, ela começa a brotar novamente, para entendermos e vivermos essa realidade de que o Senhor liberta de todo cativeiro. Às vezes não ouvimos a voz de Deus e acabamos como aquele povo de Israel, aquele povo naquele tempo não ouviu a voz de Deus, apesar dos avisos, né? Os profetas foram levantados para avisar, mas eles não ouviram, e Deus então permite esse cativeiro ali, para que o povo aprenda, né? Mas para que o povo também seja restaurado. Esse momento aqui desse salmo é o momento da restauração, da libertação, em que o Deus traz de volta o seu povo à sua terra. E da forma que aconteceu ali, a gente vai ver mais um pouquinho aqui na lição, foi de uma maneira tão surpreendente que foi um milagre, né? Até os outros povos, as outras nações contemplaram aquele milagre recebido pelo povo. O contexto histórico desse salmo é na época do exílio do povo de Deus. Remonta, tem uma relação direta com o exílio do povo de Israel. Aconteceu depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em dois, né? O reino do norte, tendo como capital Samaria, as 10 tribos, né? O reino de Israel. O reino do sul, tendo como capital Jerusalém, Judá. As tribos de Judá e Benjamim, como está aí na lição de vocês. Em 722 a.C., Israel foi invadido pela Síria, e 100 anos depois, Judá caiu sob o domínio da Babilônia, que durou até o ano de 536 a.C. Em 538 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, ele então publicou um decreto que legalizou o retorno daquele povo à sua própria terra e ainda a edificação do templo em Jerusalém. Então, realmente aquilo foi algo surpreendente, um milagre. Só a intervenção divina para que aquilo pudesse acontecer, para permitir um acontecimento daquele. Então, da mesma forma como aconteceu conosco, éramos escravos do pecado, sem esperança, Deus nos arrancou desse império das trevas e nos tornou livres, né? E nós podemos contemplar isso hoje, olhar para essas maravilhas de Deus na nossa vida. Quando essas coisas acontecem e nós realmente compreendemos quem é o nosso Deus, nós ficamos assim como aquele povo ficou, como quem sonha, porque parece mesmo um sonho, mas não é, é realidade. Deus liberta o cativo. Éramos cegos e passamos a ver, a enxergar. Essa libertação realmente ela sempre vai trazer admiração, testemunho, né? Como nós lemos no Salmo agora 126. Deus faz grandes coisas pelo seu povo, e é por isso que o seu povo é um povo alegre. É por isso que aquele povo naquele tempo estava alegre, o povo de Deus é um povo alegre. O Salmo 126 não se sabe quem escreveu, não há uma informação concreta sobre quem escreveu. Também não se pode precisar a data, né, em que ele foi escrito, mas está, como eu já falei, relacionada a esse momento da libertação do povo de Deus da Babilônia no ano 536 a.C. O Salmo está dividido em narrativa, cântico, oração e promessa. Libertação do cativeiro. Então, aqui na revista, nós já vamos começar a estudar versículo por versículo. Inicialmente, aí são os versos 1
a 3. Esses versos falam daquele estado de graça que aquele povo ficou. Ficaram como quem sonha, a boca se encheu de riso. São expressões poéticas que tentam traduzir essa alegria contagiante que o povo de Deus sentiu naquele momento. Semelhante à restauração de Jó, quando nós lemos lá no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Também em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E isso acontece por causa da nossa fé. Fé incondicional. A Bíblia diz em Hebreus 11:16 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma prática da vida cotidiana do cristão. Nós acreditamos no nosso Deus, nós sabemos quem Ele é, e nós temos fé que apesar das crises, apesar das lutas, o Senhor vai chegar no seu tempo, Ele vai restaurar, vai libertar, Ele vai levantar. Nós precisamos acreditar e precisamos contemplar quem é o nosso Deus desde sempre, desde o passado. Precisamos olhar para o passado dessa forma, né, com essa alegria. Irmãos, se você vive hoje em algum cativeiro, se essa lição, esse ensino está lhe fazendo lembrar algo que pode estar lhe prendendo a alguma coisa, ou conhecer, se você tem alguém próximo a você que você percebe isso muito claramente, creia hoje, o Senhor pode libertar. Jesus veio e se manifestou para aniquilar as obras do diabo, como está lá em 1 João 3:8. Um cântico de alegria, aquele povo, né, cantou, se alegrou. Foi um reconhecimento sóbrio das grandes obras de Deus em favor de Israel, especialmente a libertação do cativeiro, né? E não podemos esquecer nunca dos feitos do Senhor. Nós não podemos nunca ficar indiferentes ao que o Deus já fez por nós e faz a cada dia, irmãos. Porque às vezes até as outras pessoas, né, de outras crenças, que tem uma outra forma de viver, como está retratado aqui no Salmo, outras nações, elas viram o que Deus fez, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então nós não podemos esquecer disso, né? Em cada dia devemos ter em mente esse memorial de gratidão a Deus pelo que Deus já fez, pelo que Deus faz, porque só assim nós conservaremos a nossa alegria de termos sido curados, libertos, salvos, né? De termos tido tantos livramentos, tantos escapes, né? As nações, elas poderiam olharam ali para aquele povo e poderiam imaginar como hoje, esse povo tão frágil, esse povo perseguido, exilado, sofrido, né? Povo que tantas vezes a igreja sofre mesmo, opressão, oposição, escárnio. A igreja sofre. Hoje, ultimamente, temos ouvido muito e temos visto muito acontecer desconstrução, não é? Desconstrução de moral, de valores, desconstrução do ensinamento bíblico. A igreja tem realmente sofrido isso ao longo de sempre. Porém, a igreja, ela avança. A igreja sempre permanece, ela avança, ela cresce, não é? A crise, ela não serve para parar. A crise é momento, muito pelo contrário, de avançar. É momento de agir, é momento de aproveitar aquilo tudo para entender onde se pode ir e crescer e avançar na palavra de Deus, no mundo em que vivemos. Então, o testemunho das outras nações é muito importante. Grandes coisas fez o Senhor por eles, não é? Por isso eles estão assim tão alegres. Nós sabemos que Israel vive, sempre viveu, sempre teve muitos inimigos, muita oposição, outros povos, muitos conflitos. Nós estamos vivendo isso, estamos vendo sempre isso na TV, nas redes sociais. E assim sempre foi com esse povo. E aquele decreto do rei da Pérsia, de Ciro, propiciando a eles aquela libertação do cativeiro naquele momento, realmente foi um grande milagre. E por isso as nações também se admiraram, como se admiram até hoje, quando o Senhor Deus faz por esse povo, pelo povo dele. Irmãos, a restauração pós-cativeiro. Restauração pós-cativeiro. Saudades e lutas. Pode até parecer estranho, mas está lá na nossa lição, que alguns judeus que estavam lá no cativeiro não quiseram voltar. Alguns prosperaram no cativeiro,
Outros nasceram lá e não queriam voltar, nem se aventurar e ir para uma terra devastada. Porque aquela terra que ficou em cativeiro durante tanto tempo, ela agora estava uma terra onde se viam escombros, né? O templo, o muro destruídos, não tinha plantação, pecuária, não tinha empregos. Então, aquele regresso era um regresso em meio a lutas. As lutas eram grandes, aquelas pessoas estavam afetadas psicologicamente também. Então, apesar do riso daquele momento, para o regresso, eles precisavam de restauração. E aquele retorno, né, exigia uma restauração em todas as áreas. Durante o período de desocupação da terra, houve uma miscigenação grande, outros povos chegaram ali. Então, desde essa primeira invasão à Síria, por exemplo, como está aí explicado na lição, os samaritanos, um povo que a gente ouve muito no Novo Testamento, né? Esse povo ocupou aquele território e eles praticavam um culto paralelo ao mesmo Deus de Israel, mas sem reconhecer Jerusalém como o centro do culto e também sem reconhecer o serviço religioso, como está lá em Levítico. Talvez estejamos passando, alguém, por uma situação em que recebemos a bênção, mas a luta está grande e, às vezes, desanimamos, mesmo tendo recebido as bênçãos. Precisamos entender que as vitórias de ontem são vitórias de ontem, as vitórias de hoje são vitórias de hoje, e todos os dias nós precisamos das nossas vitórias. Precisamos ter uma vida de oração. Talvez hoje possamos pensar assim: já fomos mais crentes, já fomos mais firmes, já fizemos mais, já evangelizamos mais, já tinha mais prazer, mais amor pelas pessoas e pela obra de Deus. E hoje, talvez isso tenha se tornado na vida de alguns apenas uma rotina. Então, é momento agora de orar e dizer assim para o Senhor: restaura-nos, Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus de reconstrução. Ele liberta, cura, salva, restaura, reconstrói, conserta. Esse é o nosso Deus. Então, na hora da crise, porque a crise é tempo de oportunidade, é hora de clamar. A crise não faz a igreja parar. A crise faz a igreja avançar, porque Deus é maior. No entanto, é hora de clamar. É hora de orar, é não parar. É orando, sempre orar e não desanimar. Exemplos dos nossos dias, por exemplo, quando às vezes recebemos uma bênção e nos tornamos numa situação, às vezes, difícil, mesmo depois de ter recebido a bênção. Lembrando, como está esse exemplo bom aí na revista, da época da libertação dos escravos, no Brasil, 1888, né, a Lei Áurea. Eles foram libertos, foram livres, mas não tinham condição de subsistência. E precisaram, então, lutar para alcançar isso. Às vezes nós perdermos um trabalho, um emprego, conseguirmos outro, e quando consegue o outro, aí o salário é um pouco menor, aí começa aqueles mesmos problemas do dia a dia, as intrigas no trabalho, e aí, ao invés, né, de avançar, de se alegrar, eu não tinha, agora eu tenho, agora eu vou lutar para alcançar, eu vou lutar para permanecer com a minha bênção, eu vou orar, eu vou interceder, os problemas vêm, as lutas vêm, mas o nosso Deus é Deus de libertação, de restauração. É Deus que trabalha, é Deus que dá a compensação para aquele que trabalha, né? Para aquele que luta, para aquele que com lágrimas semeia, né? Por exemplo, a situação do casamento. Houve um problema no casamento, ou precisou haver restauração, precisou de perdão, às vezes o adultério, situação difícil. Sim, alcança-se o milagre, restaura, volta, mas tem que restaurar de verdade. Começa agora ali um processo em que se vai começar, não é? Um novo momento, mas Deus faz melhor. Deus faz melhor. Com o Senhor as coisas melhoram, elas são restauradas, né? Nós temos a promessa. Precisamos orar, precisamos interceder. Todos nós temos, às vezes, depois que passamos por situações de crise, de luta, temos traumas a curar. Mas o nosso Deus cura. Nós temos feridas a cicatrizar. Nós temos novas situações diante de nós. Nosso Deus ajuda, nosso Deus faz. Nós semeamos e o nosso Deus nos dá a colheita em alegria. Nós temos uma promessa, né? Quem semeia em lágrimas, colherá com alegria, não é? De volta, era preciso de volta à terra, era preciso continuar orando, era preciso continuar crendo nessa lei da semeadura, lançar sementes
para poder colher. Não achar que tudo é o fim. Devemos olhar para a cruz, para a nossa redenção, para o que Jesus já fez por nós. Não é o fim, muito pelo contrário, é hora de recomeçar. É hora de recomeço. Recebemos a bênção, estamos livres do cativeiro e vamos continuar semeando, plantando, porque aos que lutam, trabalham, tem promessa de júbilo, tem promessa de alegria, tem promessa de colheita. É certo que nós vivemos num mundo difícil, é tempo de dor, o mundo é assim, é tempo de opressão, como já falei, de desconstrução. Mas quando nós olhamos para o passado, para o que Deus já fez por nós, nós temos gratidão. E nós estamos no presente, nós intercedemos, nós semeamos, o nosso futuro será um futuro de colheita. Essa é a igreja do Senhor, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. É angustiado às vezes o nosso semear? É, mas será feliz o nosso colher. O semear é um investimento. Não existe nascimento sem a dor do parto, né? É preciso. Durante a semeadura tem luta, tem oposição, tem choro. Às vezes nós semeamos, os corações nem todos recebem essa palavra, nem todos recebem a semente, uns são duros. Às vezes são pessoas que nós amamos tanto, estão do nosso lado, o coração é duro, mas devemos persistir, semeando com choro, com oração, crendo no Senhor, porque Deus quebranta os corações. Nós precisamos apenas nos deixar, né, ser usados por Deus, ser cooperadores de Deus. As lágrimas que derramamos, elas geram essas lágrimas de arrependimento e depois elas gerarão as lágrimas de júbilo, o choro de alegria, né? Então, precisamos crer no Senhor e saber que a alegria vem, o júbilo vem. E vamos nos fazer uma pergunta hoje, irmãos. Como nós reagimos à bondade, à misericórdia de Deus? Será que nós entendemos realmente o que Deus fez e faz por nós dia após dia? O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é Deus acima de todas as coisas. E semear a nossa fé e a nossa semeadura deve ser um estilo de vida nosso. Todos os dias nós semeamos. Deus dá os frutos. E podemos nos perguntar nessa manhã, nós temos semeado? Né? O nosso Deus, o Senhor foi bom, Ele é bom, Ele tem me dado perdão todos os dias, Ele tem lhe dado perdão sempre. O nosso Deus é maravilhoso. Então quem pode dizer aqui hoje, nessa manhã, o Senhor já restaurou a minha sorte? Sim, o Senhor já restaurou a minha sorte. E é por isso que hoje eu estou alegre. Quem pode dizer, hoje eu estou alegre? E é por isso que eu sou alegre em Deus. Porque o Senhor já restaurou a minha sorte. E eu estou aí nesse caminho de restauração. Nós estamos nesse caminho de reconstrução, nesse caminho de semeadura, de plantar sementes, de ser cooperadores de Deus nessa terra. Porque é verdadeiramente o que nós somos. O nosso Deus, Ele conta conosco. Nós somos cooperadores, nós somos semeadores. Nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar, nós precisamos ser firmes no Senhor, nós precisamos crer nessa palavra, ter sobriedade, lucidez para saber o que Deus já fez por nós e que por isso nós estamos onde nós estamos e que Ele pode muito mais fazer por nós, não só por nós, pelas nossas famílias, pela nossa casa. E nessa manhã nós precisamos tomar posse dessa palavra. Deus restaura a nossa vida. Amém? Deus nos abençoe, nos dê um bom domingo e uma semana maravilhosa. Amém.